Os dados mais recentes do Ministério da Saúde mostram um cenário preocupante. Entre 2006 e 2024, a obesidade no Brasil cresceu 118%, o diabetes aumentou 135% e hoje mais de 60% dos adultos estão acima do peso. Isso acontece mesmo com mais informações, mais debate sobre alimentação saudável e até com o avanço de tratamentos para emagrecimento. Para entender se estamos regredindo no combate à obesidade e por que os números continuam subindo, nossa convidada é Carolina Janowski, endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, professora da pós-graduação em endocrinologia clínica da Unifesp. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora, os dados estão mostrando que a obesidade mais do que dobrou, em menos de 2 décadas. Quando a gente olha para essa série histórica do Ministério da Saúde, nós estamos diante de uma piora real do cenário ou há aí também um acúmulo de fatores que o Brasil não conseguiu enfrentar a tempo? Quando a gente vê esses fatores que estão acontecendo, né, esse aumento aí do quadro dessas doenças crônicas, na verdade a gente está vendo que o Brasil está seguindo uma tendência mundial, né? Então, quando a gente fala que a porcentagem de pessoas com excesso de peso, né, mais do que dobrou aí nos últimos tempos, a gente está vendo que é uma questão ambiental, além de ser uma parte apenas genética, né, ou uma doença muito mais complexa do que a gente imaginava anteriormente. Então, o que a gente vê, assim, que até nos dados brasileiros tem uma melhora aí aparente no consumo de alimentos não ultraprocessados, como frutas, hortaliças. Parece que as pessoas estão fazendo mais atividade física, diminuíram o consumo de refrigerantes, mas mesmo assim a doença, a obesidade acaba aumentando. Então, isso é um reflexo do que está acontecendo no mundo inteiro. A gente está vendo que a obesidade realmente é uma doença crônica, bem importante em questões de fisiopatologia, ela é muito complexa e que ela é recidivante, né, e muito difícil de ser controlada. Ela é multifatorial, né? A gente está vendo muita gente tratando de doenças mentais, sobretudo transtornos, não é? Como a ansiedade, gente descontando, de fato, esse nervosismo, esse descontrole na alimentação, na comida, mas há, como a senhora falou, uma série de outros fatores. Vamos repetir aqui o número. Entre 2006 e 2024, a obesidade cresceu 118%. O número de adultos fisicamente ativos no tempo livre passou de 30% para 42,3%. Como é que a gente explica esse paradoxo, doutora? Mais atividade física, mais obesidade ainda assim. Esse paradoxo tem alguns motivos, né, que ele pode estar acontecendo. O primeiro é que a atividade física é uma ótima forma de você se manter saudável, mas ela não garante que você vai manter um peso baixo. Então, ainda nessa avaliação do Vigitel, o que foi considerado como obesidade é só o índice do IMC, que é o índice de massa corporal, que a gente avalia o peso para a altura. A gente não está vendo aí como está essa composição corporal. Então, às vezes a pessoa até ela tem bastante massa magra, o peso fica mais alto, mas ela é teoricamente mais saudável do que uma pessoa que tem obesidade às custas apenas de gordura. A outra coisa é que, junto com essa questão da atividade física, da alimentação saudável, tem uma indústria, né, do bem-estar aí que acaba oferecendo suplementos, alguns tipos de alimentos que parecem que fazem bem para a saúde, mas na verdade eles também são ultraprocessados e que acabam piorando esse quadro geral. Né? Então, esse paradoxo pode ter um pouco de relação com isso, porque a pessoa que entra, né, nesse mundo fitness, né, que quer começar a ficar mais saudável, às vezes ela começa a usar muito mais alimentos ultraprocessados e a gente sabe que esses alimentos eles têm um papel aí na gênese da doença obesidade. Interessante a senhora citar isso, porque de fato, quando a pessoa faz a matrícula na academia, junto já vem uma série de ofertas, né? Para usar proteína, para suplementar isso, aquilo, e são alimentos ou são suplementos industrializados. Qual a correlação entre isso e a obesidade, doutora? Então, o que a gente sabe é que esses alimentos, né, ou esses suplementos que são industrializados, que são ultraprocessados, recentemente até saiu um estudo bem importante numa grande revista internacional, falando que quando você consome esses alimentos, eles mudam até a percepção de como que você está consumindo alimentos em geral. Então, tem um estudo recente que eles dividiram em dois grupos bem controlados.
um grupo ficou comendo só alimentos ultraprocessados e o outro ficou comendo alimentos naturais, no mesmo número de calorias. Então, teoricamente, ele comia X frutas que davam, 200 calorias e alimentos, uma bolacha, alguma coisa que também dava 200 calorias. Mas era livre. Então, o que observou é que depois de 2 semanas desses dois grupos tendo essa alimentação, né, exclusiva desse tipo cada um, o grupo que estava comendo ultraprocessado, ele comeu mais. Então, ele comeu aproximadamente mais 500 calorias por semana do que o outro grupo. Então, a questão da saciedade, né, teve uma alteração na questão da saciedade desse grupo. E ele acabou ganhando peso. Esse grupo ganhou 1 quilo em 2 semanas, enquanto o grupo que comeu comida mais natural perdeu peso porque acabou comendo menos. Então, o que acontece é que esses alimentos ultraprocessados que têm muitos conservantes, né, tem corantes, essas coisas que podem interferir no nosso metabolismo, como um desregulador endócrino mesmo, eles acabam influenciando nessa sensação de saciedade, na fome, como essa pessoa vai gastar essa energia e como que ela vai acumular essa energia, se vai ser em forma de gordura ou não. Ou seja, comida de verdade é insubstituível, né, doutora? Comida de verdade é insubstituível. Então, está tendo um movimento aí, né, para mostrar para as pessoas realmente que, na verdade, um prato de arroz, feijão e alguma carne, né, e os vegetais é muito mais saudável do que você comer um suplemento, né, você tomar só um suplemento ou um substituto alimentar. Em casos muito graves, né, de obesidade, que tem que fazer um tratamento com restrição calórica importante, óbvio que tem papel alguns suplementos, né, ou substitutos alimentares, principalmente, às vezes, na hora do jantar, mas, o geral, para você manter uma vida saudável e até prevenir os casos de obesidade e sobrepeso, se você mantiver uma dieta com comida de verdade, é o que vai fazer você viver bem. Né? Então, esses alimentos, a gente sabe que são alimentos que o nosso corpo consegue perceber como alimento e consegue ter essa sensação de saciedade. Os alimentos que são ultraprocessados, na verdade, são moléculas ali que eles formam, eles montam de uma forma para deixar o alimento muito mais palatável, né? Então, uma bolacha recheada, alguma coisa, a pessoa fica comendo sem perceber que está comendo muito, e eles são muito calóricos. Então, isso acaba que a pessoa ingere muito mais calorias e acaba ganhando peso. Então, pensando em prevenção, e até em alguns casos em tratamento também dessa doença, a comida de verdade ainda é um fator primordial e que é muito importante. Voltemos ao número que eu trouxe no início, de que 6 em cada 10 adultos brasileiros estão acima do peso. Do ponto de vista clínico, qual é o impacto disso, doutora, na progressão de doenças como diabetes, hipertensão, os problemas cardiovasculares? Sim, esse é um problema grande, porque a gente pode pensar assim, mais de metade da população está com sobrepeso, né? Será que isso aí não é o novo normal, né? Então, agora as pessoas têm que ter um IMC um pouco mais alto, porque evolutivamente... Mas a gente sabe que não por isso, porque a gente está vendo também aumentar outras doenças relacionadas. Então, esses pacientes que têm obesidade, eles têm um excesso de comorbidades que incluem, né? A gente brinca que são os 4 cavaleiros do apocalipse, que é doença cardiovascular, diabetes tipo 2, doenças neurodegenerativas, então a gente sabe que demências, né, tem muita relação com esse quadro de obesidade, e vários tipos de câncer. Então, as principais causas de morte que a gente tem hoje, né, na população, em geral, são decorrentes do quadro de obesidade. Então, a obesidade é o carro-chefe aí que leva essas comorbidades. Por isso que é muito importante a gente levar a sério e considerar a obesidade como uma doença, e não só uma questão de, é força de vontade, ou, não, agora todo mundo só fica no computador, então é normal que isso aconteça. A gente não pode normalizar uma situação de uma doença que leva a complicações tão graves e que pode encurtar a vida dessa pessoa, né, que acaba evoluindo com doenças muito graves. Na abertura da sua fala aqui nessa entrevista, a senhora falou também sobre o efeito rebote, né? Sobre como esse efeito sanfona castiga. A gente está vivendo uma explosão de procura por medicamentos injetáveis, que foram criados inicialmente para diabetes tipo 2 e que seguram muito o apetite das pessoas e já foram, inclusive, regulados pelas autoridades para uso pro emagrecimento. Colocando na balança prós e contras, a senhora é mais a favor ou a mais contra o uso desses medicamentos? Assim, são essas medicações, né, que estão chamando aí de canetas emagrecedoras, na verdade, são medicações revolucionárias aí que mudaram o tratamento da obesidade, doença e do diabetes. Então, caiu muito aí na mídia, né, na imprensa leiga,
que é um remédio para emagrecer, eu quero o Projeto Verão, eu vou usar essa medicação e vai ficar tudo bem. Mas pensando em tratamento para a doença, é uma medicação excelente, mas são medicações, são análogos de hormônios que a gente tem no nosso intestino. Então, quando a gente come, esses hormônios são liberados para fazer todo um controle no nosso corpo, avisando que não precisa comer mais, você já está saciado, que o pâncreas tem que produzir insulina para aquela glicose entrar na célula, que o fígado tem que produzir ou não glicose para o corpo conseguir ter os movimentos, né, e ter toda essa ação. O GLP-1, que é o análogo que a gente tem, né, que é a semaglutida, quando a gente come, ele é liberado, né, normalmente, só que ele é destruído em minutos, né? Então a gente não fica com esse GLP-1 circulante, porque se a gente ficasse, a gente parava de comer e não comia mais, que a gente ia ficar saciado. Para a gente ter evoluído, o nosso corpo, ele deixa esse GLP-1 sem atividades. E aí, o que eles criaram, né? O que eles inventaram, esses cientistas? Um análogo que dura um dia inteiro, ou que dura uma semana inteira. Então, você fica o tempo inteiro com esses hormônios em atividade no nosso corpo, né? Então, por isso que você tem essa sensação de saciedade, você consegue ficar sem comer, a maioria das pessoas, né, que respondem bem à medicação, você consegue ficar sem comer em excesso, você tem um controle do diabetes quando a glicemia está muito alta, então você consegue controlar essa glicemia, e vários outros benefícios que estão sendo vistos agora. A questão é que, infelizmente, apesar de tudo que vem sendo falado sobre o assunto, a obesidade ainda não é considerada uma doença crônica. Então, pensa, se você tiver um colesterol alto, você vai começar a tomar o remédio do colesterol. O seu colesterol ele só vai ficar baixo enquanto você toma o remédio. Se você parar de tomar o remédio, o colesterol volta a subir. É a mesma coisa para a obesidade. Você vai ficar com um peso controlado enquanto você está usando a medicação. Quando você parar a medicação, vai voltar esse peso. Então, pacientes que realmente têm a doença, a obesidade, eles sempre vão ficar precisando de alguma medicação para tratamento, mas tem que tratar como uma doença crônica, então é um remédio que vai ficar sempre tomando. Olha que interessante você que nos ouve perceber que o reganho de peso é nocivo. A doutora está explicando exatamente por quê, porque essa gordura já vem mais inflamada e a célula tem memória, né? Estudos mostram isso. Se o apetite vai embora temporariamente, quando ele volta, você tende a comer mais e tende a descontar, voltar a descontar na comida. Ou seja, como a obesidade é uma doença multifatorial, você tem que tratar de cada um desses fatores. A senhora explicou tecnicamente como é que funciona a semaglutida, inclusive que terá patente quebrada, esperamos com preços melhores para popularizar, universalizar essa chance, esse acesso, né, doutora, de tratamento. Agora explica também o que a tirzepatida faz. Ela também traz esse mesmo análogo e um adendo, né, e algo mais. Sim. A tirzepatida é um duplo agonista, então, na verdade, ele é análogo de GLP-1, que é esse hormônio que eu comentei, e de um outro hormônio que chama GIP, que também é um hormônio intestinal. Esses hormônios intestinais, em geral, a gente chama de incretinas, né? E o que acontece? Qual que é a diferença dele? Esse GIP, que é esse outro hormônio, além de ter toda essa ação, né, de saciedade, né, de controlar a parte metabólica do pâncreas, do fígado, ele tem uma ação direta no tecido adiposo, no tecido da gordura. Então, por isso, quando a gente faz, né, a gente vê nos estudos a comparação, né, que a gente fala que é head-to-head, que é o semaglutida com tirzepatida, a perda de peso é muito mais importante com a tirzepatida, porque ele tem esse mecanismo de ação maior, né, mais amplo do que a semaglutida. Então, ele tem um duplo agonismo de dois hormônios que estão relacionados com essa parte de controle, né, da saciedade, da fome e do controle metabólico. Doutora, temos assunto para mais de uma hora, mas o podcast se chama Só 15 Minutos. A gente chegou ao final, eu gostaria que a senhora pudesse amarrar, por favor, uma mensagem final para os nossos ouvintes, incluindo na sua resposta um pouco sobre sono. As pessoas se esquecem que dormir bem ajuda em tudo, né? Qual é o peso disso? Eu acho que a mensagem que fica é que a pessoa que tem sobrepeso e obesidade, por mais que às vezes nem esteticamente incomoda, até é uma pessoa que não se incomoda da parte estética, né, que é o que a maioria das pessoas acaba usando, mas tem que lembrar que é uma doença crônica que leva a outras doenças. E o tratamento dela, por ser uma doença crônica e complexa, também é um tratamento complexo. Pensar na alimentação mais saudável, uma alimentação mais rica em comida de verdade, não ultraprocessados, pensar na atividade física como uma forma de melhorar a massa muscular, de melhorar o risco de queda, né, principalmente quando a pessoa vai envelhecendo, pensar no sono. O sono é uma fase do nosso dia
que foi muito tempo negligenciada, mas hoje a gente sabe que é fundamental para a gente ter liberação, inclusive, de hormônios que controlam essa parte de resistência à insulina, né, de controle da fome, da saciedade, mas eu tenho que também fazer esse trabalho aí de estilo de vida para ter uma vida saudável aí por bastante tempo. Eu quero agradecer a participação da médica endocrinologista Carolina Janowski. Obrigado, doutora. Obrigada pelo convite. Está terminando a edição 1347 do 15 Minutos e você pode encontrar esse e outros episódios no portal R7 e na sua plataforma predileta. Nós tivemos a produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato e Mariana Picciarelli, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira, vice-presidência de jornalismo Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro, obrigado pela companhia e bora para a próxima.